Boa noite, pessoal. A gente vai começar nossa live aqui, nossa primeira live. Para quem não nos conhece, meu nome é William Nogueira, e eu idealizei aí o site chamado Invisto no Meu Filho. O motivo do site é porque eu encontrei uma certa dificuldade, né, de debater alguns assuntos com relação a filhos, educação de filhos, a como eu posso incentivar meus filhos a serem mais empreendedores, terem um perfil mais de liderança. E eu creio que essa é uma dificuldade e uma demanda de muita gente. Então, conversando com amigos, né, com pessoas que também têm filhos da nossa cidade, eu percebi que há uma carência muito grande de termos projetos voltados para os pais auxiliarem seus filhos. Como a gente pode, por exemplo, incentivar nossos filhos a terem um perfil mais empreendedor, né? Então, com isso, eu resolvi criar esse site, Invisto no Meu Filho, que não é só uma vertente financeira. Quando a gente fala de investir nos filhos, a gente fala de investir com educação, com recursos, com informação, com aprendizado, com experiência. Enfim, a gente consegue estimular nossos filhos a terem um perfil aí dentro do que a gente gostaria. Então, quem puder depois curtir nossa página no Facebook, a gente também está no Instagram, Invisto no Meu Filho, temos o site lá já com alguns artigos sobre liderança, sobre empreendedorismo, como os pais podem se capacitar para poder ajudar seus filhos, né? Então, quem puder visitar lá e deixar seus comentários, nos ajudar a preparar mais materiais, a gente vai ter maior prazer. E, pensando nisso, a gente vai aprimorar ainda mais esse nosso site, a gente vai colocar lá e-books falando sobre educação financeira, falando sobre empreendedorismo, falando sobre liderança, falando sobre planos de futuro, né? Como é que a gente pode ajudar nossos filhos a planejarem o futuro deles, né? A gente vai falar também sobre mercado de trabalho, qual é a profissão do futuro, qual vai ser a profissão que os nossos filhos vão se deparar no futuro, como é que a gente pode prepará-los para isso. Então, esse é o escopo do Instituto Invisto no Meu Filho, e espero que você participe conosco. E essa live de hoje é a nossa primeira live, então peço desculpas para qualquer erro nosso aqui de produção. Eu estou gravando da minha casa, né, porque a gente está na quarentena ainda. O Joel também vai participar conosco aqui, ele está nos ouvindo, ele está participando da casa dele também. Então, a gente tem sempre um pouco de limitação de tecnologia, né, porque a rede de internet não é uma rede tão profissional assim, e a gente pode ter algumas falhazinhas, mas a gente pede desculpas já de antemão para que a gente possa aproveitar essa live. Quando eu conversei com o Joel é um cara muito experiente na área financeira, ele é especialista em finanças, ele é especialista em investimentos, ele pode até acrescentar um pouco mais, ele trabalhou na área financeira durante muitos anos, é um cara que saca muito de finanças, é escritor, é professor, é palestrante, e é amigo, né? Ele é um cara muito próximo, um empreendedor também. E eu convidei ele para participar dessa live, convidei também para ele ser um dos gestores comigo no Invisto no Meu Filho, para ele trazer seu conhecimento na área de finanças pessoais, na área de investimento, para você que é pai, para você que é mãe. A questão do dinheiro é um assunto muito importante. A gente, aqui no Brasil, não trata o dinheiro da forma que é devida, né? E a gente precisa aprender, né? Eu tenho hoje 46 anos e estou aprendendo ainda sobre dinheiro. Às vezes apanhando, às vezes ganhando, às vezes perdendo. E eu estou aprendendo a lidar com dinheiro ainda e espero poder aprender de tal forma que eu possa ensinar meus filhos a garantirem o futuro deles, né? E isso é bacana porque
Hoje a gente tem a oportunidade de contar com a internet, tem muito material legal pela internet, onde você pode ler, pode aprender, finanças pessoais. E hoje o Joel está participando conosco, vai contribuir aí com o seu conhecimento. E o importante é você, pai, você, mãe, que está passando por esse momento também, assim como nós, pare um pouco para ouvir essa live, perceber como você pode ajudar seu filho, né, falar sobre dinheiro. A gente está num momento complicado, tem gente perdendo emprego, tem gente sem receber, ou teve uma queda no salário por conta de negociação com o seu empregador, tem gente que teve que fechar seu negócio por conta da pandemia. Então, a gente está passando um momento crítico. Muitos pais ficam aflitos, né, porque querem comprar as coisas para os filhos, querem continuar vivendo uma vida normal, mas muitos estão passando aí por um momento complicado. Então, esse é o momento da gente dividir aqui nossa angústia aqui com o Joel. O Joel vai falar um pouco sobre isso. Espero que você curta. Se você puder chamar seus amigos aí para participar dessa live, vai ser um prazer tê-los aqui com a gente. Tá? E vamos lá. Joel está entrando aí na live. Eu já apresentei um pouco o Joel. Joel, se quiser, pode complementar aí. Tem muita experiência no assunto, não tenho dúvida que vai poder acrescentar muita informação para a gente nessa noite. Joel, você está com a palavra aí, meu amigo. Obrigado, William. Obrigado aí a vocês que resolveram gastar um tempo aí para investir nesse bate-papo. É uma alegria grande poder estar com vocês aí agora, falando um pouquinho sobre os desafios que nós temos de passar para as pessoas, principalmente para nossos filhos, na formação deles, noções de saúde financeira, de finanças pessoais. É uma área muito interessante, é uma área que não se esgota em termos de aprendizado. É importante você ter essa visão. Então, pessoal, a proposta é fazer um bate-papo rápido com vocês, falando sobre essa área, e aí abrir depois, na sequência, para quem quiser fazer perguntas, né? Trabalhar na área de perguntas. Eu preparei 4 lâminas com algumas orientações, algumas informações que vai ajudar melhor a compreensão. Em cima dessas orientações e informações, que é o desafio que nós temos de melhorar, lidar com o nosso dinheiro, principalmente nesse momento mais adverso. E aí essa apresentação vocês têm ela no Facebook, na apresentação do Facebook você tem a apresentação, né? As decisões financeiras, não sei se dá para aumentar mais a imagem, William, no Face. Então, essa dinâmica das decisões financeiras é interessante, que toda família ela precisa saber lidar com o seu dinheiro, e isso não exclui ninguém. Na verdade, o dinheiro é uma unidade de valor na qual todos nós trabalhamos, buscamos o nosso sustento através do trabalho, através do empreendedorismo, dos negócios, para que você tenha recurso suficiente para bancar a sua existência. Então, a dinâmica das decisões financeiras, ela parte de 2 princípios básicos que você tem que considerar. Okay? Primeiro, é a decisão de aplicação de recursos. Essa decisão de aplicação de recursos nada mais é do que o sustento, a nossa sobrevivência, o sustento da sua família. Como é que funciona na prática? Eu trabalho, eu tenho um negócio, eu sou um empreendedor, enfim, e eu consigo alguma renda a partir desse meu esforço, vendendo a minha competência, a minha capacidade, a minha habilidade. Ora, essa renda que entra, né, esse fluxo de dinheiro que entra na minha vida, eu vou tomar decisões, a partir do momento que eu tenho ele na minha conta bancária, ele faz parte agora, é um bem intangível que eu tenho que tomar decisões sob o ponto de vista da aplicação desses recursos. Eu chamo isso de sustento da sua vida, sustento da sua família. Essas decisões, elas precisam ser muito bem tomadas para que o dinheiro seja suficiente para dar o conforto, atender as necessidades, de forma que você tenha o sustento, tenha a sua capacidade, as suas necessidades básicas supridas. Esse é um lado da moeda que eu chamo das dinâmicas das decisões financeiras. Por lado direito, você vê a decisão de investimento. Okay? A decisão de investimento é a decisão que vai proporcionar a nós
a chamada liberdade financeira. Tá? Uma vida financeira equilibrada para a sua família, ela pressupõe que você atue nessas duas vertentes, né? As decisões financeiras que você toma com o seu dinheiro, elas devem estar centradas nessas duas variáveis. Primeiro, decisão correta de aplicar o recurso que eu ganho para o meu sustento. E segundo, decisão de investimento, ou seja, eu tenho que pegar uma parte da minha renda, uma parte do meu recurso, e aí reside o desafio da maioria das pessoas, né? A capacidade que eu preciso ter de ter uma parte da minha renda aplicada, investida, para quê? Para me gerar a chamada liberdade financeira lá na frente. Esse é o desafio que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e depois abrir aí para um bate-papo, perguntas, caso haja, né? Mostrando essa importância. Essas transparências, eu fiz só 4 lâminas, são 4 lâminas que vai resumir o nosso bate-papo sobre essa visão de você saber conjugar corretamente o uso do seu dinheiro, tá? Eu costumo dizer que dinheiro não aceita desaforo. Ou você aprende a lidar com ele, ou você vai ter problemas durante todo o decorrer da sua vida pela simples falta ou habilidade de lidar com ele no dia a dia, né? E, lamentavelmente, eu lamento isso porque eu tenho alguns alunos que estão me assistindo, eles sabem disso. Eu, invariavelmente, nas aulas que eu dei na universidade, eu batia muito nessa tecla, aproveitando as matérias que eu lecionava, sobre a importância da saúde financeira, a importância do planejamento financeiro, a importância do cuidado do seu dinheiro, a importância de você fazer escolhas corretas, conhecendo, tendo sabedoria para administrar esse recurso que é escasso, né? E essa visão de saber lidar com dinheiro, infelizmente, as escolas seculares não ensinam para a gente. Daí uma necessidade que nós identificamos de trabalhar o site Invisto no Meu Filho, né, como uma forma de ajudar os pais, ajudar as pessoas interessadas em melhorar a sua habilidade, não só em lidar com o dinheiro, com a sua vida financeira, mas também com a visão empreendedora, tratar da saúde emocional, enfim, de outros aspectos importantes que faz parte da formação do ser humano, ok? Então, essa primeira lâmina que você está vendo, ela traz aí para reflexão sua a importância de você trabalhar corretamente a dinâmica das decisões financeiras. Quais são elas? Primeiro, eu preciso decidir corretamente como aplico o meu recurso, como uma forma de sustentar a minha família, ter uma vida sustentável com dinheiro, mas, acima de tudo, eu tenho o outro lado que eu também preciso olhar as decisões de investimento que eu preciso fazer ao longo da minha trajetória para alcançar a chamada liberdade financeira, né? Eu gosto muito daquele exemplo que eu aprendi com um empresário. Uma vez, quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu lidava muito com empresários. Eu conheci um empresário lá em Nova Iguaçu, um cara muito bem sucedido, e ele colocou para mim uma chamada regra 70-30, né? Que ele aprendeu quando ele ingressou na universidade nos Estados Unidos, no curso de engenharia, né? Ele disse que essa regra, essa primeira aula, mudou a vida dele quando o professor ensinou a chamada regra 70-30. E a regra é simples, eu compartilho com vocês aqui. Ele dizia o seguinte, o professor para ele: na vida, tudo que vocês oferirem de renda, todo sustento, todo ganho que vocês tiverem, fruto do trabalho, do empreendedorismo, vocês vão aplicar a regra 70-30. Isso quer dizer o seguinte: para cada 100 que você ganhar para o teu sustento, você vai viver com 70, ou seja, lado esquerdo, decisão de aplicação de recursos, eu vou colocar 70, e do lado direito, nas decisões de investimento, eu vou colocar 30. Daí a chamada regra 70-30. 70% é para sustentar a minha família, a minha vida, pagar as minhas contas, né? E 30% para investir. Isso teve um impacto muito grande na vida dessa pessoa. Eu conheci já no alto dos seus 60 anos, um empresário de sucesso, com patrimônio muito bem conquistado ao longo do tempo, e eu poderia dizer que ele alcançou a liberdade financeira a partir dessa regrinha simples. O que acontece hoje com muita gente é que prefere aplicar a chamada regra 100-120. Você conhece essa? Para cada 100 que eu ganho, eu uso 120, 130, ou seja, a conta não fecha. E, geralmente, esse excesso aí, ele é coberto pelos bancos. E quando você traz o banco para dentro da sua vida,
financiando parte da sua vida, você se torna muitas vezes refém desse sistema perverso. Então, muito cuidado, guarde sempre essa lição da chamada regra 70-30. E eu faço a pergunta para vocês. Como é que você tem administrado a vida de vocês, a vida financeira de cada um de vocês? Vocês têm aplicado a regra 70-30, 100-100, ou seja, tudo que eu ganho eu gasto, 90-10, eu consigo com o meu sustento 90 e 10 eu invisto. Isso é muito importante, tá? Para aqueles que moram com os pais, né, que eu costumo chamar o 0800, ele tem que aplicar a regra 10-90, né? Para cada 100 que ele tem de ganho, ele só usa 10 aí no dia a dia dele e investe 90%, porque ele mora com os pais, geralmente ele tem um bom patrocínio, né? E aí ele vive ainda sob esse patrocínio, vamos dizer assim, e ele pode sair, quando ele for viver a vida dele independente, ele pode ter ou alcançar aí uma boa quantia e recursos para proporcionar a liberdade financeira dele, de conquistar um imóvel, conquistar alguma coisa, algum sonho que ele tenha. Tá? Continuando, a segunda lâmina que eu quero mostrar para vocês, ela fala um pouquinho disso também. Ela traz para a gente um desafio grande que muitos de nós pensamos, né? Todo mundo quer ficar rico, todo mundo pensa em ficar rico. As pessoas querem hoje, na verdade, nós estamos numa sociedade que você é conhecido mais pelo ter do que pelo ser. Mas eu diria para vocês que o mais importante do que você maximizar a riqueza, né? A riqueza é importante, não vamos fazer aqui apologia à pobreza, nós trabalhamos, temos nossos sonhos, queremos conquistar, temos nossos sonhos de consumo, isso é válido, é justo, faz parte da nossa vida melhorar, crescer, conquistar, isso é da natureza do ser humano. Mas eu quero dizer o seguinte, o mais importante do que procurar maximizar a riqueza é você criar valor, né? É a sequência dessa lâmina, né? Que é você maximizar a criação de valor. Maximizar a criação de valor que é importante. E o que é maximizar a criação de valor? Porque eu gosto muito do pensamento do Warren Buffett, que ele fala que preço é o que você paga e valor é o que você leva, né? O preço em si, ele tem lá aquele custo, mas o valor das coisas para a gente é que traz o emocional, o lado da conquista, né? Mais importante de você ser um cara rico é você poder usar a sua riqueza de forma que crie valor para a sua família, para você. Essa é uma lição muito importante sobre dinheiro que nós precisamos passar para os nossos filhos, precisamos passar para as pessoas com as quais nós nos relacionamos. O dinheiro é algo que é uma unidade de valor e ele pode ser uma bênção na sua vida quando ele cria valor para você. O que é criar valor? É melhorar a qualidade de vida, é ser um instrumento que possa te proporcionar felicidade, não um instrumento que seja maléfico no sentido de você ser avarento, ser egoísta, né? Ter todo um desvirtuamento da questão financeira. O dinheiro ele veio para a gente poder abençoar e ser abençoado na nossa vida. Isso é muito importante, né? Tem uma regra que também é muito conhecida no livro do Segredo da Mente Milionária, do T.K. Ervin, que diz o seguinte, né? As pessoas que mais doam, e é uma matemática inversa, as pessoas que mais doam são geralmente aquelas que mais ganham, mais recebem. Porque por trás da doação existe algo misterioso que é chamado realização, chamado criação de valor para a tua vida. E você consegue aproveitar isso de uma forma muito saudável para você. Então, maximizar a criação de valor é o seguinte, eu tenho dinheiro, sim, mas eu faço do dinheiro aquilo que cria valor para mim. E criar valor para mim é trazer equilíbrio, é trazer alegria, é trazer satisfação, é trazer tranquilidade, é trazer a chamada liberdade financeira de eu poder ter bom senso para usar esse dinheiro de forma que eu seja feliz e que possa também fazer pessoas felizes. Isso não é utopia, isso é a forma como você lida com o dinheiro. Okay? Eu também tenho um conselho que eu gosto de dar, e eu aprendi também uma outra regrinha chamada o modelo 3G, né, sobre dinheiro. O modelo 3G é interessante, porque ele diz para a gente o seguinte, e é um conselho que eu dou para vocês nessa jornada aqui, nessa conversa que nós estamos tendo. 3G significa o seguinte, na vida, ganhe muito dinheiro, primeiro G. Na vida, gaste muito dinheiro, segundo G e o melhor deles, né? Não preciso nem dizer por quê. E o terceiro G
é na vida, guarde muito dinheiro. Isso quer dizer o seguinte, ganhe muito, gaste muito e guarde muito. Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? O resultado dessa equação chama-se equilíbrio, vida financeira equilibrada. É isso que eu preciso transmitir para minha família, para os meus filhos. Aliás, o momento nunca foi tão oportuno, porque nessa hora em que nós estamos passando por diversos desafios aí, dessa crise toda, a questão financeira envolvendo as famílias, nós precisamos ter essa capacidade e equilíbrio para poder superar e entender que também é um momento de aprendizado. Está na hora de nós criarmos valor no sentido de avaliar o que é importante realmente para a gente, né? O que realmente importa para nós. Eu tenho um pensamento que eu gosto muito, eu lembro ele agora, né? Dizem que uma mente estável em um ambiente caótico é a receita para o crescimento. Uma mente estável em um ambiente caótico é a receita para o crescimento. A palavra é resiliência. Aprenda, então, não sei qual é a sua dificuldade, qual é o problema financeiro, mas está na hora de você melhorar, aprimorar, entender que isso vai passar e que é uma fase da vida da gente. Nós já tivemos fases boas e fases ruins, a nossa vida é feita disso. Eu já tive problemas financeiros, já superei, já alcancei o equilíbrio, já aprendi bastante na minha jornada. Eu só sei de uma coisa, mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Então, se você está passando agora numa turbulência aí no oceano da sua vida, tenha certeza que você está sendo provado e você vai sair dessa tempestade muito mais bem preparado do que você se encontra hoje. Acredite, é possível superar esses desafios. E mais do que tudo agora, é hora de sentar com seus filhos e investir na capacidade, no conhecimento, na resiliência, treinando seus filhos, a sua família para o que vai vir pela frente, os desafios que virão pela frente. Isso é muito importante. Seguindo aqui para a penúltima transparência, ela traz para a gente aí 10 regrinhas que eu quero deixar com vocês. Se você quiser anotar, está aí no Face, eu estou colocando aí também o pessoal do Instagram, são 10 regras para quem deseja começar a investir. Eu estou partindo do pressuposto que você trabalha bem aqueles dois lados da moeda da primeira transparência, né? Você faz a correta aplicação de recursos no sustento da família e sobra também um dinheirinho para você investir. Então, eu estou trabalhando aí essas duas opções de variáveis para você. Essas regrinhas são simples, eu quero comentar rapidamente as 10, você pode anotar. A primeira delas é essencial. Planeje sempre os seus gastos. Isso é fundamental, né? Planejamento é essencial. Tá? Não dá para pensar hoje praticamente nada se você não planejar, né? Não dá para levar a vida naquele modelo Zeca Pagodinho, conhece? Lembra do Zeca Pagodinho, aquela música conhecida, né? Deixa a vida me levar. Quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é vida, nós precisamos planejar a vida, precisamos sentar. E aí, mais um momento de aprendizado. Você senta com a tua família, senta com os meninos, senta com as crianças e explica o que você está fazendo e a importância do planejamento. Tá? Planeje sempre os seus gastos. É fundamental. É fundamental. Eu procurei fazer isso com os meus filhos. Quem me conhece, eu tenho um filho já de 24 anos, formando agora em julho em engenharia, tenho outro de 22 anos que está terminando medicina no ano que vem. E uma das coisas que me deixa muito orgulhoso deles não é nem o fato deles optarem por uma carreira tão desafiadora na vida deles, mas é por eu ver na atitude deles, na forma como eles lidam com o dinheiro, aquilo que eu consegui transmitir para eles. Ou seja, eu procurei aplicar, investir nos meus filhos aquilo que eu aprendi e vejo hoje como eles sabem lidar com o dinheiro e tratam o dinheiro como uma unidade de valor, tem sabedoria e discernimento para trabalhar o dinheiro. Vejo até eles, às vezes, quando fazem saída com os amigos e tal, eu vejo que eles praticamente organizam todo o fluxo da viagem, o fluxo da saída, enfim. Eles trabalham muito bem essa área. Por quê? Porque desde pequeno, desde que nós começamos a planejar nossas viagens, troca de carro, nossos sonhos, eu sempre sentei com eles, eu e minha esposa, sentávamos com eles e conversávamos, mostrávamos. E quando a coisa acontecia, era o resultado daquele planejamento, eu também chamava e dizia, olha, nós estamos fazendo isso aqui, está tudo pago, está tudo... Por quê? Porque lá atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, nós sentamos, planejamos, executamos o planejamento e agora está
estamos obtendo resultado. Isso acaba passando para a criança, desde pequena, que tem uma noção que quando o assunto é realizar sonhos, eu preciso planejar. E todo sonho tem preço. Todo sonho tem preço. Ok? Então, planeje. Se você não faz isso, gaste tempo, aproveita esse momento que você está vivendo, que não dá para dizer que não tem tempo hoje, né? Porque se você diz que não tem tempo, é meio complicado na atual circunstância que nós estamos vivendo. Então, gaste um tempo pensando nisso e planejando os seus sonhos, sua vida financeira. Segundo, faça o dinheiro trabalhar para você. Eu só faço o dinheiro trabalhar para mim quando eu tenho reserva, quando eu consigo investir uma parte do meu recurso, aplicar uma parte dos meus recursos. Aí eu vou conseguir fazer o dinheiro trabalhar para mim naquele chamado mundo maravilhoso dos juros compostos. Ou seja, o seu dinheiro começa a crescer e daqui a pouco ele vai acelerando numa velocidade maravilhosa à medida que você vai montando essa reserva, porque é juros sobre juros. Isso é muito importante. Nós podemos falar depois sobre alguns tipos de investimento, não é o objetivo aqui, mas o dinheiro trabalhar para você é um fato estratégico importante para você e para sua família, que seja R$50 por mês, que seja R$100 por mês, mas é importante desenvolver o hábito de guardar um dinheiro todo mês para a sua reserva financeira, ok? O terceiro item das regras para você que deseja começar a investir. Invista de forma inteligente, claro, isso é essencial. Sem o conhecimento financeiro, fica muito difícil. Por exemplo, se você ainda é daqueles que guarda dinheiro na poupança, falta conhecimento financeiro, porque hoje a poupança é um dos piores investimentos que pode existir. Você não vai ficar rico, você não vai conseguir superar ou realizar seus sonhos aplicando dinheiro na poupança. Existem centenas de formas de você investir o seu dinheiro. Logo, eu preciso investir. Para eu investir de forma inteligente, eu preciso de conhecimento. Então, é necessário você investir um pouco na leitura, informação, aconselhamento, consultoria, enfim, existem sites, existem um universo muito grande de opções para você começar a ler um pouquinho sobre formas de investir, formas de aplicar o seu dinheiro inteligentemente, para que você possa realmente acelerar essa chamada liberdade financeira, ok? Quarto item, arrisque pelo menos 5% do seu patrimônio. O que eu estou dizendo com isso? Arriscar o patrimônio, 5%, é você colocar uma parte do seu dinheiro, do seu capital, dos seus investimentos, naqueles chamados investimentos de risco mais elevado. Lembre-se que existe uma regra financeira, quando o assunto é investimento, que é a chamada proporcionalidade que existe entre risco e retorno. Isso quer dizer o quê? Se você está disposto a ganhar muito dinheiro, logicamente você precisa também estar disposto a correr mais risco. Entendeu o conceito? Quem quer ganhar mais tem que correr mais risco. Ora, dependendo do seu perfil, geralmente eu classifico como 3, né? Ou você é uma pessoa conservadora com dinheiro, ou você é uma pessoa moderada, ou você tem um espírito um pouco mais agressivo, mais arrojado para investir dinheiro. Dependendo do seu perfil, você vai mexer nesse percentual. Eu estou dizendo aqui 5% do seu patrimônio, isso é para aquela pessoa conservadora. Por quê? Porque esse investimento em ativos de risco maiores, consequentemente, também vão proporcionar ganhos maiores para você. Claro que também tem o risco de você ter ganhos menores, mas para trabalhar nesse viés de assumir risco, são investimentos com a característica de serem investimentos de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é dinheiro que você vai aplicar por, no mínimo, 3 anos. Por exemplo, isso aqui é o dinheiro da minha aposentadoria. Se eu sou uma pessoa jovem, estou montando a minha aposentadoria, eu posso colocar uma parte do meu investimento em capital, em ativos de risco, né? Por isso que eu deixo aí essa dica de você, pelo menos 5% do seu patrimônio, aplique em investimentos de risco. Um exemplo mais comum que todo mundo conhece, Bolsa de Valores. Coloca lá o seu dinheirinho, uma parte dele, em ações na bolsa de empresas de primeira linha, e aí você vai construir uma boa riqueza, ajudar você a rentabilizar mais o seu patrimônio ao longo do tempo. Ok? O quinto, lembre-se de uma coisa importante também, dinheiro deve gerar mais dinheiro. Isso é muito importante, por quê? Porque tem muita gente pegando dinheiro para gerar
não mais dinheiro, mas para gerar dívida, gerar obrigação, gerar compromissos que podem, de alguma forma, consumir a sua renda. Tá? Cuidado, muito cuidado com esse item, porque a regra deve ser sempre essa: dinheiro, ele gera mais dinheiro. Quando eu estou investindo na educação dos meus filhos, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo dinheiro para gerar mais dinheiro. Por quê? Porque eu acredito que eles vão estar mais bem preparados para o desafio do mercado de trabalho, ou para empreender, ou para terem o seu negócio. Então, isso é uma característica de dinheiro gerando mais dinheiro. Né? Quando eu invisto numa viagem, quando eu invisto em um treinamento, eu também entendo que estou gerando mais dinheiro porque gera cultura, conhecimento, capacidade de ampliar os meus horizontes. Né? Agora, quando eu tomo dinheiro para pagar dívida, como eu tomo dinheiro para comprar coisas que não agregam muito valor, não criam valor para mim, eu preciso ter muito cuidado com essas decisões financeiras, de forma que elas não gerem dívidas. Mas, se forem feitas, que sejam feitas por meio de planejamento. Ok? É uma percepção que você precisa ter sobre esse item muito importante. Mas vale sempre a máxima que dinheiro deve gerar dinheiro. É assim que pensam e é assim que agem as mentes milionárias que procuram trabalhar a riqueza e criar valor para a sua vida. 6º item, compre ativos e não passivos. Muito importante isso. Nós estamos falando um pouquinho de lições de contabilidade. Ativo e passivo são instrumentos, são ferramentas contábeis que fazem parte do patrimônio de qualquer empresa ou qualquer família. A minha família tem ativos e passivos, a sua família também tem ativos e passivos. Eu preciso ensinar para os meus filhos o que é um ativo e o que é um passivo. Ok? O problema é que tem muita gente comprando passivo. O que é um ativo? O ativo são os bens e direitos que eu tenho. Ou seja, aquilo que forma o meu patrimônio. E o passivo são as obrigações que eu criei ou as obrigações que eu assumi no decorrer de escolhas que eu fiz ao longo da minha vida. O problema é que tem muita gente comprando passivo pensando que é ativo. Quando eu financio um carro, por exemplo, eu posso achar que comprei um ativo. Olha, meu carro está aí na garagem, eu tenho um carro que é meu. Né? Mostro para minha namorada, mostro para os meus amigos, olha o meu carro aí que eu comprei, gostou do meu carro, zero, o meu carro. Só que lá no fundo da gaveta do seu armário tem um carnê de 36 parcelas para você pagar aquele carro. Você comprou um ativo ou comprou um passivo? Nós sabemos que você comprou um passivo. Aquele carro ele vai se tornar um ativo quando você pagar a 36ª parcela e quitar aquele financiamento. Aí você terá um ativo. Então, muita atenção e muito cuidado, porque muita gente compra passivo pensando que comprou ativo e aí comete, às vezes, erros estratégicos, comprometendo durante algum tempo a sua renda. Isso não é muito saudável. E veja bem, não estou fazendo aqui nenhuma crítica a você ter dívida ou você fazer um empréstimo ou financiar o seu carro. Pode fazer sim, desde que esteja contemplado no seu planejamento. Isso é muito importante. Planejar a dívida faz parte das suas escolhas também. Okay? Muito cuidado com isso, para que você não tenha mais passivos do que ativos. Senão você tem uma situação deficitária, ou seja, vai ter que recorrer a banco, e aí é uma situação muito desagradável que pode levar você à insolvência ou passar a vida toda pagando passivo e sem capacidade de investimento. 7º item, invista para ganhar e gaste o que restar. Muito importante isso. Eu invisto para ganhar dinheiro, ninguém investe recursos para perder. E eu procuro depois gastar o que restou. Então, o que ele está propondo aqui? Lembra aquela história da regra 70-30? Para cada 100 que eu ganho, ele faz o contrário. Para cada 100 que eu ganho, eu invisto 30, já vou aplicar os meus recursos que estão programados e gasto o restante. Gasto o restante nas minhas despesas operacionais, no meu sustento da minha casa, na minha sobrevivência, nas minhas chamadas contas, né? Nas minhas contas que eu preciso pagar para sobreviver. Mas o importante é investir primeiro, né? E o que você ganhar, depois você vai gastar, você vai aplicar no seu fluxo operacional. Agora, não pode abrir mão de investir todo mês. Tem que ser um compromisso, eu costumo dizer, como se eu estivesse pagando a mim mesmo. Ok? 8º item das regras que, para quem deseja começar a investir,
não gaste para impressionar. Isso é muito importante. Tem muita gente que gosta de ostentar sem poder, né? É um problema até, acho que emocional, não sei. Você querer viver fora da sua realidade. Isso é uma coisa que não faz sentido algum hoje em dia, né? Seja autêntico, seja quem você é. Você vai ser aceito pelo que você é. Não precisa ostentar, não precisa impressionar ninguém. Eu lembro que já foi época que, quando você saía, às vezes, com a sua namorada, eu peguei dessa época e hoje eu vejo isso como uma coisa totalmente louca, né? A pessoa, e aí você ia pagar a conta, saiu com a sua namorada, ia pagar a conta, abria a sua carteira, tinha 6, 7 cartões de crédito, né? Aí a garota olhava para a sua carteira e falava, nossa, como ele tem crédito à beça, ele deve ser uma pessoa com bastante recurso. Hoje em dia, se você fizer isso, né, a sua namorada conhecer um pouquinho de finanças, fala, nossa, como ele é louco, né? Ele tem mais de 7 cartões de crédito, ele deve pagar anuidade, tarifa, como é que ele controla tudo isso, né? Não faz sentido algum você querer ostentar levando uma vida fora da sua realidade, né? Seja simples, seja autêntico, seja verdadeiro, né? Trabalhe sim, conquiste sim, mas e se puder ostentar, ostente dentro da sua capacidade financeira. Agora, quando eu digo aqui não gastar para impressionar, é você sacrificar a sua renda para querer mostrar para pessoas que você às vezes nem conhece alguém que você não é, na verdade, né? Nós chamamos isso às vezes de status, né? Status justamente tem esse conceito conhecido, né? Que é você querer aparentar aquilo que você não é, com dinheiro que você não tem, e para mostrar para a gente, às vezes, que você nem conhece uma pessoa que você, na verdade, não é. Muito cuidado com isso, ok? O penúltimo item aí, o 9º, é não gaste para impressionar, e claro, acabei de falar, e o 10, e aí vem toda a essência desse bate-papo e a importância disso, né? Invista nos seus filhos, repassando esses ensinamentos, ok? Nunca é tarde para aprender, gente. Eu hoje aprendo, até hoje eu aprendo. Leio, conheço, a dinâmica do mundo ela se renova numa velocidade muito grande, o aprendizado ele é praticamente constante. O meu desejo, o meu conselho, a minha dica para vocês é que repassem para os seus filhos, repassem para a sua família, conversem com a sua esposa se você não tem filho, ou com o seu marido se você não tem filho ainda, discutam esses assuntos, mudem a estratégia financeira da vida, da família. Se a situação ficou difícil agora, sentem, somem forças, né? Puxem, remem para o mesmo lugar, estejam unidos nessa visão. Okay? Isso é muito importante agora você trabalhar esses conceitos. Tá? A última lâmina, para fechar agora, é um pensamento que eu deixo que traz para a gente aí o objetivo da educação financeira. Né? O que é educação financeira? Como é que ela se presta a ajudar a mim, a você, a todos nós? Né? E é uma coisa importante que pouca gente conhece. Eu trabalhei no mercado financeiro 30 anos, fui professor universitário durante 20 anos e digo para você, conheci muita gente que não tem noção de educação financeira. Eu não sei se eu estou falando com alguns de vocês, e tem muita gente até que às vezes acha que sabe e na prática não sabe, ok? E a tal da ostentar um conhecimento que não tem, isso também é uma forma de ostentação. O objetivo da educação financeira é esse que está aí na tela, né? É construir um futuro, esse é o objetivo, que construir um futuro que leve você e a sua família a alcançar primeiro o equilíbrio. Todos nós precisamos disso hoje. E a independência financeira, ou seja, o dinheiro trabalhar para você. Você não ter preocupação com o seu futuro, porque o dinheiro hoje, ele, de alguma forma, tem uma reserva que vai dar sustentabilidade à sua vida e à sua família. Então, é construir um futuro que leve você e sua família a alcançar a independência, o equilíbrio financeiro, desenvolvendo visão de longo prazo. É outra coisa importante que nós, brasileiros, temos dificuldade de trabalhar. Lidar com dinheiro, gente, é visão de longo prazo. Investir dinheiro é visão de longo prazo. Começa hoje, dia 19, e vai até daqui a 5, 10, 15 anos. Isso é visão de longo prazo. E você vai precisar, para desenvolver essa visão de longo prazo, de 3 ferramentas que eu chamo de PDD. Planejamento, já comentei. Disciplina, para você cumprir o que você planejou, é muito importante, porque desistir é muito fácil. Né? Disciplina, ok?
e determinação para não abandonar aquilo que você planejou. E aí você vai proporcionar um bem-estar a todos quando você aplica esse conceito. Esse objetivo da educação financeira, ele resume toda a visão que você precisa ter para trabalhar bem essa variável dinheiro na sua vida, com equilíbrio, independência e visão de longo prazo. Planejando, sendo disciplinado para lidar com o dinheiro, exige disciplina, e determinação para não abandonar os seus planos. Digo mais, o segredo é combinar com todo mundo em casa. Se você mora com seu namorado, com sua família, com sua esposa, com seus filhos, tragam todos para a mesa e discutam esse tema dinheiro, discutam planejamento, discutam os sonhos da família. Eu costumo dizer que discutir é poder discordar e continuar discutindo, ok? Ninguém precisa, a pauta agora é dinheiro, ninguém precisa botar a faca no dente, a arma na mesa, não. Não estamos atrás de culpados, nós estamos atrás de soluções para que a nossa família seja feliz, alcance a liberdade financeira e possa ser bem-sucedida nos seus sonhos. Finalmente, eu deixo um pensamento para vocês aí, interessante, você tem que prestar atenção nessas linhas, né? Esse pensamento, ele reflete muito a um provérbio oriental que traz muito um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje, como é que nós temos nos posicionado diante dessa crise, desse momento pelo qual eu estou vivendo e você aí também está passando. Ele diz o seguinte, presta atenção em cada frase. O provérbio oriental diz que homens e mulheres fortes criam tempos fáceis. Homens e mulheres fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens e mulheres fracos. Mas homens e mulheres fracos criam tempos difíceis. Homens e mulheres fracos criam tempos difíceis. E, finalmente, tempos difíceis geram homens e mulheres fortes. Pense nisso. O tempo hoje é um tempo difícil para mim, é um tempo difícil para você. Nós estamos sendo provados, nós estamos sendo testados, nós estamos sendo desafiados nesses tempos difíceis. O meu desejo é que você, homem e mulher, sejam fortes para que possam superar esse tempo, vencer essas dificuldades e, acima de tudo, olhar para os seus filhos e saber que você tem uma missão muito importante, que é investir na formação deles. Ok? Eu termino aqui a minha palavra. O canal está aberto, tanto no Face quanto no Instagram. Temos ainda um tempinho para fazer algumas perguntas, se você quiser interagir com a gente. Eu ficaria aqui mais um pouquinho para responder. E aí eu devolvo a palavra para o William, que ele está trabalhando isso. E aí fica a critério de vocês. Eu teria o prazer de estar respondendo, William. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Acho que agora vão me ouvir. Eu fico impressionado com o nosso país, porque a gente não é preparado para acumular dinheiro, né? Para você fazer o teu famoso pé de meia ou gerir um patrimônio suficiente para você viver de renda ou viver de investimento. Nós não somos preparados para isso, né? Na escola, a gente aprendeu matemática, mas a gente não aprendeu juros compostos, a gente não aprendeu como multiplicar, como guardar, como poupar, como fazer um orçamento doméstico, como fazer um planejamento a longo prazo. Imagino que uma criança, né, sendo bem educada, bem guiada, ela em 20 anos, em 25 anos, 30 anos, ela pode ser milionária, né? Se o pai guardar um dinheiro para ela e for investindo, sempre um pouquinho por mês, daqui a 20, 25 anos, ela pode estar com um patrimônio bem razoável.
Só que a gente não é educado para isso, né? Na verdade, não sei se você vai concordar comigo, o brasileiro, ele trabalha, ele vende o tempo dele, né, para poder gerar uma receita, e acaba que não consegue viver com aquela receita, aquela proporção que você falou, acaba gastando mais do que recebe e sacrifica aí uma poupança, um investimento a médio e longo prazo por conta do dia a dia, né? O cara compra um carro, ele troca de carro, ele quer ir para um apartamento maior, ele quer ter mais conforto e sacrifica aí um planejamento a longo prazo para que essa família no futuro possa viver tranquilamente em termos financeiros. Então, assim, é muito interessante falar sobre dinheiro nos dias atuais, porque as pessoas, principalmente os mais jovens, né, eles não estão preparados para receber esse tipo de mensagem e se preparar para o futuro. Mas a gente quer, através do Invisto no Meu Filho, através com a tua colaboração e de outras pessoas que vão nos ajudar, a levar esse tipo de informação para os pais, para que eles possam ensinar seus filhos, né? Para que eles possam compartilhar essa sabedoria financeira e preparar os seus filhos para o futuro, não é isso? Eu acho Exatamente. que a gente precisa aprender muito mesmo, muito. Enquanto você dá uma palavrinha aí, eu vou ler algumas perguntas que o pessoal deixou aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Tem muita gente aqui parabenizando, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver. Afialho, está ouvindo? Você está ouvindo? Oi, Joel, Luiz Carlos Barros, presente. Eu estou te ouvindo. Tá, deixa eu te falar aqui. A Fialho pediu aqui uma dica para quem teve salário reduzido 50%, né? E na qual sempre usou o método 70-30. Né? Ela está pedindo uma orientação nesse sentido. Acho que muita gente que está ouvindo a gente, está ouvindo agora esse nosso bate-papo, teve, de alguma forma, a sua renda sensibilizada, né? Foi atingido na sua renda recorrente. Se você já era investidor, se você já vinha fazendo seus investimentos e teve agora essa redução salarial, eu diria que nesse momento transitório, eu não deixaria de fazer os meus investimentos, mas se eu tivesse que mexer, nesse momento, eu reduziria a minha capacidade de investimento para manter a sustentabilidade da minha família, ok? Independente disso, né, por exemplo, então, se eu estou na regra 70-30, eu tive uma queda de renda, talvez eu tenha que partir para a regra 80-20, 90-10, mas não abrir mão de investir um pouco todo mês. Isso é importante. Só que agora, em função desse ajuste, eu vou ter que adequar também a minha carteira de investimento, a minha capacidade de investir nesse momento pelo qual eu estou passando agora. Claro que também eu vou ter que fazer um dever de casa, que olhar lá naquele lado esquerdo da bolinha vermelha da primeira lâmina, onde eu tenho os gastos recorrentes, né, as minhas despesas com sustento da família, eu vou ter que fazer ajustes ali. Já que eu tive uma queda de renda, eu terei que fazer alguns ajustes e cortar algumas despesas, reduzir alguns gastos, eu costumo dizer aquela palavrinha que quase ninguém gosta, né, que é a chamada sacrifício, né, passar um pouquinho de sacrifício para poder superar esse momento adverso. Por isso que eu digo que a dificuldade agora é você trabalhar esse momento difícil como um aprendizado. Né? Eu costumo dizer que uma pessoa inteligente, ela resolve um problema. Uma pessoa sábia, ela evita, né? Evita o problema. E agora precisamos ser sábios, precisamos nos antecipar ao problema. Eu gosto muito também das pessoas chamadas proativas. O proativo é aquele que enxerga o horizonte e vê que vai vir uma chuva, vem uma tempestade, e eu volto em casa e pego meu guarda-chuva, minha capa. Se você está num cenário onde os empregos estão ameaçados, onde a renda está reduzindo, onde você tem uma incerteza em relação ao futuro, quando o assunto é dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a minha exposição, eu tenho que reduzir os meus gastos, eu tenho que controlar as minhas despesas, eu tenho que chamar a família e entrar no momento de contingência, explicar o que está acontecendo, olha o aprendizado novo para os filhos, né?
Poxa, na época que a situação está difícil, meu pai chama a gente, conversa com a gente, meu pai e minha mãe sentam, explicam. Ele fazia isso. Quando eu crescer e tiver essas adversidades lá na frente, farei o mesmo, porque eu aprendi um dia que nessas horas, meu pai chama a gente para também somar forças na contingência dos recursos. Como também na hora que está tudo bem, a coisa está indo bem, nós estamos com uma renda extra, vamos passear, vamos viajar, vamos jantar fora. Isso faz parte da vida. Lembre-se que a vida tem um lado bom e tem um lado ruim para todo mundo. O vento sopra a favor e contra para mim e para você. Isso é natural. Não fica achando que a situação está ruim só na tua casa. Está ruim na casa de todo mundo. Agora, qual é a atitude que você tem feito? O que você tem feito para lidar com isso? Né? Eu estou com outra pergunta aqui, William, do Jorge, falando da Selic baixa. Né? Nós temos uma taxa Selic hoje de 3% ao ano. Né? Primeiro, o pessoal pode perguntar o que é Selic, né? Quem está ouvindo a gente não conhece um pouco de economia, né? A taxa Selic é a taxa que estabelece o custo do dinheiro no mercado financeiro. O Banco Central reduziu há 2 semanas atrás a taxa Selic de 3,75% para 3% ao ano. Isso quer dizer, em outras palavras, que o custo do dinheiro no mercado financeiro é 3% ao ano, ok? E você vê como é que os bancos cobram, como é que os bancos ganham dinheiro em cima de taxa de juros. Olha, se o custo do dinheiro é 3% ao ano, como é que meu cheque especial eu estou pagando 8% ao mês? Né? Como é que o meu empréstimo que eu fiz eu estou pagando 4% ao mês, 3,5% ao mês? É um absurdo isso. Né? E juro composto. Quando você tem uma taxa Selic de 3%, a taxa Selic também serve para remunerar os nossos investimentos. Isso quer dizer o seguinte... as minhas aplicações financeiras, elas têm como referencial a taxa Selic, que é transformada em CDI. E o CDI nada mais é que uma variante da taxa Selic. Então, quando você tem aplicações atreladas ao CDI, entenda que o CDI hoje está girando em torno de 3%, 3, um pouquinho só, tá? Então, se você tem uma aplicação que está se remunerando 100% do CDI, por exemplo, o CDI é Certificado de Depósito Interbancário, é o nome que os bancos dão para vender aí os seus títulos e atrelarem a rentabilidade dos fundos de investimento. Se está pagando 100% do CDI, quer dizer que você está ganhando em torno de 3% ao ano. Você vai dizer, isso é muito pouco. É pouco realmente, mas é a realidade do mercado hoje, diante da crise toda pela qual nós estamos passando hoje, ok? O que acontece então? Pô, João, mas eu queria ganhar mais dinheiro. Eu queria ter mais rentabilidade para o meu dinheiro aplicado. Aí volta aquela afirmação que eu fiz na apresentação de, se você quiser ganhar mais rentabilidade, ter mais remuneração pelo seu dinheiro, você também tem que estar disposto a assumir mais risco, ok? Por isso que as pessoas hoje estão com um pouco mais de apetite para assumir risco na busca de rentabilizar melhor o seu capital. Por isso que tem muita gente entrando hoje em mercado de renda variável, por exemplo, bolsa de valores, fundos cambiais, fundos imobiliários. Né? Você tem um leque de opções de investimentos que traz consigo risco, mas, em contrapartida, também vão proporcionar ganhos maiores ao longo do tempo. Lembre-se que renda variável, novamente, vai a recomendação, é para colocar dinheiro com visão de longo prazo. Eu não posso botar dinheiro na bolsa para fazer uma viagem em dezembro agora. Não posso fazer isso, porque o risco de eu não conseguir rentabilizar o dinheiro é muito grande, ok? Dinheiro em renda variável é sempre com visão de longo prazo, ok? Contigo, William. Lembrando, pessoal, que a gente vai aprofundar nessas matérias aí que o Joel acabou de falar, sobre investimento, sobre como fazer plano financeiro, né? Como construir seu sonho, como fazer seu planejamento em família e de forma individual também. A gente vai preparar vários materiais desse tipo e a gente vai disponibilizar aqui para vocês no nosso site, né? Nos próximos dias aí, a gente está preparando, vamos, quem sabe, até fazer uma aula, né, Joel? Para o pessoal que queira assistir, né? E queira fazer seu dinheiro prosperar. Eu acho que hoje a gente abordou um tema bem importante, que é a atual situação, né, que a gente vive, eu acho que o Instagram vai terminar a nossa apresentação. Faltam 19 segundos. Então, pessoal, curta a nossa página,
eu vou voltar, vamos voltar, só para a gente terminar nossa live aqui de hoje. A gente teve uma participação bem legal de um público. Aí, epa, beleza. Então, não deve voltar as mesmas pessoas, né? Porque acaba que as pessoas se desconectam. Mas como a gente estava fazendo nos dois canais, a gente se despede nos dois. Como eu falei aqui, quem quiser acompanhar a gente, tem o nosso site lá, com informações relevantes para você que é pai, para você que é mãe. Ou você não sendo pai nem mãe, você pode aprender muita coisa lá sobre finanças, sobre empreendedorismo, liderança. A gente tem o nosso Instagram, você que ainda não segue a gente, por favor, passe a seguir a gente lá e compartilhe. Tem a nossa página no Facebook também, Invisto no Meu Filho. Se você puder curtir e convidar seus amigos, a gente agradece muito. A nossa tentativa aqui, como eu falei, é da gente trazer informações relevantes, né? Eu sou pai de 2 crianças, muitos adultos hoje têm a incumbência aí de educar seus filhos. Em vários momentos aí acaba que a gente se sente um pouco perdido, né? As escolas não ensinam sobre finanças pessoais, como a gente falou aqui antes. Então, a nossa ideia é que a gente possa ajudar você, né, com pessoas que naturalmente têm essa expertise, como o Joel tem, a levar esse conhecimento para dentro de casa, a transformar a sua vida, a vida da sua família, numa uma família próspera, né? A gente quer ser próspero, né? A gente tem aí uma promessa que diz que a gente pode ter vida e abundância. E a abundância em todos os sentidos. Eu acredito muito que essa abundância também está ligada à parte financeira. Então, nada melhor do que aprender a estudar, a ler bastante, pegar livros aí sobre finanças e curtir a gente aí, porque a gente vai levar material muito importante para você no seu crescimento pessoal e família, né? Joel, eu acho que a gente passou bem o recado aí de hoje, nossa primeira live. Peço aí desculpas mais uma vez pelas pequenas falhas aí que podem ter ocorrido durante a transmissão. E passo a palavra para o Joel aí para ele se despedir. E a gente vai marcar outras lives, por isso que eu peço para seguir a gente. A gente vai fazer propaganda aí das próximas lives. E aí, se você puder compartilhar conosco, a gente agradece muito. Pode falar, Joel. Ok, William, obrigado aí pelo convite. Nós estamos investindo no site Invisto no Meu Filho com artigos, com informações. A ideia é, mais à frente, preparar um webinar também para vocês poderem acompanhar essas lições. Esse material que eu apresentei vai estar disponível lá para vocês no site também, quem quiser depois consultar lá. A ideia é criar um canal de ajuda aos pais. Volto a dizer, eu tenho 2 filhos que já são quase adultos, né? E desde que eles nasceram, eu sempre procurei, até hoje não achei o manual para educar filhos, não tem livraria nenhuma, não consegui esse livro. A gente aprende com tentativa e erro e com muita humildade para ouvir as pessoas, entendeu? Então, assim, eu espero que o papel do site é justamente esse, ajudar a formação do seu filho, não só na área de finanças, com a abordagem hoje aqui, mas também na área emocional, na área de empreendedorismo, na área física mesmo, cuidado do físico, do corpo, da mente, do espírito. Isso é que a gente está buscando ser uma ferramenta de ajuda a você, pai, e esse é o nosso desejo. Eu quero agradecer a oportunidade. Tem um pessoal aqui perguntando, o Jorge Madeira quer perguntar quando vai ser a próxima live. Tenho certeza que você vai tomar ciência, sim. A gente tem ideia de fazer outros assuntos, outros temas, e estamos disponíveis para você. Obrigado, que você possa refletir sobre tudo que nós conversamos aqui e saber que as escolhas começam a partir de decisões que você toma. Isso é muito importante. Eu quero deixar só um pensamento do William James para fechar o nosso bate-papo, que ele diz o seguinte: existem 2 recursos finitos, o dinheiro e o tempo. Economizar dinheiro é fundamental porque é possível. Quanto ao tempo, não se pode economizar, pode apenas gastá-lo com sabedoria. Que vocês tenham sabedoria para usar o tempo e aplicar o dinheiro com toda a capacidade de conhecimento que é preciso. Um abraço, obrigado, boa noite a todos.
Muito bem. Obrigado, Joel, mais uma vez. Pessoal, obrigado aí por terem participado aqui no Instagram e também no Facebook. Não deixe aí de curtir a nossa página, convidar seus amigos, seus familiares. Eu acredito que a gente vai formar uma grande corrente aí para que a gente possa ajudar nossos filhos a serem adultos bem-sucedidos, a serem adultos bem resolvidos e com uma vida próspera, né? A gente quer prosperidade para todos nós. E nesse momento de pandemia aí, a gente pode aproveitar esse tempo para adquirir conhecimento e compartilhar com nossos familiares. Mais uma vez, obrigado aí. Eu vou deixar essa live gravada, a gente vai distribuir para o YouTube, na nossa página lá. E quem quiser falar com a gente, pode ir lá no nosso site, manda uma mensagem para a gente lá via inbox, que eu vou ter o maior prazer de responder. Se for sobre área financeira, eu mando para o Joel, a gente responde. O importante é a gente se manter conectado, tá bom? Muito obrigado aí. A gente, então, encerra nossa live aqui de hoje. Obrigado, Joel, mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.